Aproveita que você está em pé e abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, quero ler a partir do versículo 7. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. E quero me referir àqueles que estão também na live, vejo algumas pessoas, alguns até adoraram, levantando mãos, a gente vê no chat, e quero dizer para os irmãos que estão na transmissão, abra sua Bíblia também, e fique em sintonia conosco e com a palavra de Deus, para que você seja também abençoado nesta hora. Apocalipse capítulo 12, o verso 7, percebam como começa esse versículo, então estourou a guerra no céu. Olha, isso é uma coisa tremenda. Esta é uma visão que João teve. A partir do capítulo 12 aparece uma série de 7 sinais, eu não vou me prender aos sinais, estou fazendo a menção, e um desses sinais foi que uma mulher foi vista, e foi visto também um ser, aqui chamado de dragão vermelho, simbolizando que houve uma guerra bem detectada aqui, e no verso 7, estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra. Misericórdia, meus irmãos. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Mas não se desespere. Olhem o texto seguinte. Então, ouviu uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então, a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E a história prossegue, o registro prossegue. Não prosseguirei, mas nós sabemos o final dessa história. O Cristo venceu e a sua igreja vencerá com ele. Amém, queridos? Já oramos, assente-se e vamos pensar nesse texto que eu sei que para muitos pode parecer confuso, pode parecer assim um tanto sem significado. Entenda que isso aqui é uma visão que João recebeu dentro de um contexto de uma igreja perseguida no primeiro século, mas que demonstra que a igreja perseguida que foi e é e será, é uma igreja vencedora. A igreja não precisa temer a perseguição, o sofrimento, o dragão, a morte, os anjos decaídos. A igreja não precisa temer Satanás, porque o Cristo, o cabeça, o seu noivo, venceu e dará vitória à sua igreja. Eu sei, queridos, é difícil você entender esse texto sem que expliquemos
o propósito do Apocalipse, mas de uma linha geral. Eu não vou falar detidamente sobre esses símbolos e esses personagens que aqui estão nesta visão, que são personagens reais. E tem um simbolismo aqui, e que foi colocado dessa forma porque a igreja era perseguida e os perseguidores não podiam entender essa mensagem, mas o povo de Deus entende, porque tem a mente, tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo. Eu quero terminar a série de mensagens sobre o triunfo de Cristo, falando sobre esse texto e outros que vamos fazer a relação. Nessa série, o triunfo de Cristo, nós já vimos triunfe como Cristo. Cristo triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre o mundo, e aqui temos uma vitória maravilhosa, descrita, mas que me leva a convidar você a pensar no tema, os recursos para o triunfo. Recursos para o triunfo, nessa batalha que estamos vendo aqui, que não é uma batalha só futura, não é uma batalha que ficou no passado, mas é uma batalha constante, é uma batalha espiritual. E alguém vai dizer, mas por que eu não vejo isso? Eu vou responder para você de uma forma muito clara. Ainda bem que não vemos o que acontece no mundo espiritual, porque seria demais para nós. O Senhor fecha os nossos olhos, até porque para que possamos andar pela fé, agarrados nele, em obediência, queridos, não queiramos ver a batalha no mundo espiritual, porque é assim, com esses dramas, com essas cores que vimos aqui nesse texto. Talvez algum menino aqui entre nós tenha ficado assim, mas que coisa, que negócio é esse de dragão, um dragão vermelho, e uma série de coisas, uma serpente, e briga, e não é só briga não, é guerra, é batalha mesmo. Mas a gente recebe a palavra de Deus com a convicção de que como Cristo triunfou, nós também triunfaremos com Ele, por causa dEle, e para testemunho de que Ele é suficiente para as nossas vidas. Nós baseamos então essa mensagem hoje nesse trecho, que começa lá no versículo 1, intitulado na minha Bíblia Nova Almeida Atualizada, A Mulher e o Dragão. A mulher aqui simboliza o povo de Deus e o povo ideal de Deus, que é a igreja. E o dragão é aquele que você já conhece, é aquele inimigo. Ele aqui é pintado como um dragão, porque isso vem da ideia da mitologia antiga, de um monstro horroroso que destrói. Ele vem com violência, vem com poder. Ele vem com missão de destruir, matar. Ele vem com ódio. Mas o texto diz que essa mulher, aparece lá no verso 2, estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo dores para dar à luz, e viu-se um segundo sinal. O primeiro foi essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Está aí no verso 1. Fala do povo de Deus, que já está numa posição vitoriosa, quando está com a lua debaixo dos pés, significa que ela está com uma posição de autoridade. E se ela está aqui vestida do sol, está dizendo que ela está já cheia da glória de Deus. A igreja, queridos, a igreja de Cristo é vencedora. O povo de Deus, que faz aliança com Ele e assim anda, é um povo que já traz em si a glória da vitória do Deus eterno, do Cristo Todo-Poderoso, nosso Salvador. Então, não vou me prender tanto em detalhes, porque não é o propósito aqui agora, mas estou apenas interpretando um pouco dessas figuras que aparecem aí. Algumas verdades eu preciso pontuar à luz desse tema e desse texto. Dentre tantas guerras espirituais que aconteceram, e o Antigo Testamento revela algumas delas, vou citar uma aqui lá no livro de Daniel, daqui a pouco vou mencionar. Dentre tantas guerras espirituais já havidas, esse texto fala de uma guerra que estourou no céu. Como assim? Ora, é nítido ver que Satanás e aqueles que estão a serviço dele, debaixo da sua dominação, intentaram ir mais uma vez ao céu para oporem-se a Cristo e tentar vencê-lo. Esse dragão vermelho de 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, que está descrito no verso 3, é Satanás. E ele não está só, conforme vemos o verso 4, que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra.
Aí muita gente vai ficar preocupado. Olha, o texto está dizendo que o diabo desceu a nós e que os demônios acompanharam ele. Estão aqui na terra. Não se desespere. O objetivo de Apocalipse é mostrar que assim como Cristo venceu, a igreja também vence. Você entende que Apocalipse não é para impressionar, é para mostrar a vitória do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o seu povo vence com ele. Entenda, Apocalipse não é para trazer medo, é para trazer reflexão e trazer uma antecipação do gosto da vitória. E é um incentivo para perseverarmos nesta fé, nesta luta, porque o resultado nós já sabemos. Nós somos o povo do futebol, né? Quando entra 2 times, e às vezes são bem iguais, muito comum as rivalidades entre alguns times, não preciso mencionar nenhum para que ninguém ficar com ciúme ou ficarem com raiva do pastor. Ainda que a gente sabe, às vezes um pouquinho, o elenco de um, o elenco de outro, mas na verdade a gente não sabe qual deles vai sair vencedor, não é verdade? Só quando o juiz der o apito final, acabou, aí se sabe o resultado. Mas no reino de Deus não é assim. Nós já sabemos antecipadamente o resultado desta batalha, desta luta. Muitas foram as tentações, seja contra o povo de Deus ou contra o próprio Senhor Jesus. E Satanás não desanimou, ele foi insistindo. E a tentativa dele era derrotar o povo de Deus e o seu enviado, o Messias. Lembram-se, lá no passado, o povo de Deus, Israel, no Egito, houve batalhas, ainda que pudesse parecer apenas uma batalha social, era uma batalha espiritual por detrás, porque o Egito era cheio de divindades na crença deles. Cada uma das 10 pragas era uma divindade dos egípcios que era derrotada e envergonhada. Israel, com o passar do tempo, desenvolvendo a sua vida debaixo da direção de Deus, Deus firme na aliança, Israel quebrando a aliança com Deus diversas vezes, se misturando a sua fé, a sua crença, a sua prática. Israel vai parar na Babilônia. O inferno, o diabo deve ter achado, venci, destruí esse povo eu os fiz quebrar a aliança, eu os fiz andar em rebeldia, eu confundi a mente deles, eles se misturaram aos povos cananeus e prestaram culto a toda a sorte de falso Deus que eles praticavam. Mas não, Deus envia o povo de Israel para a Babilônia, e lá eles são curados da idolatria, eles voltam, eles se reerguem, e na tentativa ou na missão de reerguer novamente o povo de Israel, vão tentar construir os muros, e lá está a gente inimiga, querendo frustrar, instigados pelo maligno, para que o povo de Deus não se levantasse. Chegamos ao Novo Testamento, estou assim bem rapidamente, só citando, no nascimento de Jesus, eis que um homem tomado por orgulho, vaidade, apego ao poder, eis que Herodes, o grande, chamado grande, aquele mesmo, que nós já conhecemos no início do Evangelho de Mateus e Lucas, ele, para tentar eliminar o enviado, o Messias, ele manda matar os menininhos. Mas o Senhor Jesus, guardado pela mão do Pai, levado por José e Maria, vão se refugiar por um tempo no Egito. E quando aquele que queria matar os meninos e eliminar o Messias, ele morre, eis que então Jesus volta com seus pais para a chamada Terra Santa, e ali no início do seu ministério, aos 30 anos, ele inicia o seu ministério. Mas quem está no início do ministério dele? Satanás, tentando, é a primeira mensagem que vimos dessa série, né? Tentando desviar Jesus da sua missão. Em todo o ministério de Jesus, vemos a ação de Satanás, tentando perturbar, tentando destruir e desanimar Jesus da cruz. E Jesus é pregado na cruz. Há um famoso filme que acho que uma cena muito bem feita, que quando Jesus está lá crucificado, aparece ele, meio que obscuramente, sorrindo, um riso sarcástico, achando que tinha vencido Jesus. Ali a maldição dos nossos pecados,
nossas ofensas contra Deus caíram sobre Jesus, e desce uma lágrima naquele filme, obviamente, dos céus, e cai assim junto à cruz, e a terra treme, a terra já estava escura, e a terra treme, como que a lágrima, a dor do pai, por ver o seu filho daquela forma, rendendo-se, dizendo, tetelestai, está consumada, a obra está feita. Satanás achava que tinha destruído Jesus, mas eis que Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. O tempo todo no ministério de Jesus houve tentações contra ele, e utilizando inclusive os seus discípulos ou a sua família. Nem a sua família cria nele, diz uma parte de um dos evangelhos. E assim, queridos, como o Senhor Jesus foi atacado, foi tentado, a perseguição contra Israel sempre aconteceu, o povo de Deus, com quem Deus fez a primeira aliança, também assim acontece com o povo de Deus depois de Cristo, que é a igreja. O texto que vemos em Apocalipse capítulo 12 deixa nítido esse conflito, esta batalha. Satanás não teve êxito na terra em todas essas investidas que eu mencionei aqui. Então esse texto menciona aqui que ele, mais uma vez, ele vai até o céu. Ele vai ali afrontar novamente o Cristo agora glorificado. E nesse capítulo 12 aparecem esses primeiros sinais desta visão que aqui está sendo oferecida a João para transmitir à igreja de Jesus. Deus não nos deixa na obscuridade. Ele já, inclusive, antecipa o que vai acontecer. Ele já mostrou pela sua palavra o que já aconteceu. Toda essa história da humanidade, com essas suas mazelas, as consequências do pecado, tendo por detrás uma influência espiritual perversa, como aconteceu desde o início da história da humanidade. E agora, exatamente nesse capítulo, esses aqui são os dois primeiros sinais que aparecem. Uma noiva vestida do sol, um dragão vermelho, e o que acontece? Uma batalha que estoura no céu. Satanás vai tentar destronar Cristo, é o que nos transmite o texto, mas ele não teve êxito. Nos versos 7 e 8 que lemos, estourou essa batalha no céu. Quem luta? Miguel, um arcanjo, talvez o mais poderoso do mundo celestial, do reino de Deus. E aqui vemos que os anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. Miguel com os seus anjos, o dragão e os seus anjos. Bastava uma palavra de Cristo e nada disso prosseguiria. Mas não é chegado o momento da glorificação final. É chegado o momento da igreja entender que essa batalha existe, mas ela tem um fim certo. O Senhor permite que essas coisas aconteçam para incentivar-nos à fé, à santidade, à seriedade da espiritualidade nutrida pela sua palavra, por Ele, pelo Espírito Santo. Ele poderia fazer diferente, mas isso foi exatamente o que ele quis, o que ele permitiu que acontecesse. E mais uma vez, Satanás é envergonhado. E nessa tentativa de lutar no céu, estourar uma guerra no céu, de lá ele foi expulso, e os céus vibram, agora o diabo não vai ter mais oportunidade de voltar para lá, em nenhum momento mais. Mas a terra, coitada da terra, é dita aqui, enquanto o céu se alegra, é dito da terra, terra, o diabo desceu até vocês. E isso é dito mais de uma vez. Expulso do céu, lançado na terra, verso 9, e aí a gente fica pensando, e agora? E nós que aqui estamos? Na terra somos igualmente afetados por lutas espirituais. O odioso e cruel dragão persegue a mulher, que aqui simboliza o povo ideal de Deus, a igreja. E isso afeta você. A igreja é alvo de Satanás, que é o acusador e adversário cruel. Exatamente isso que significa Satanás, uma palavra hebraica. É o acusador.
É o adversário cruel, o diabo. Não vou ficar falando dele aqui para não dar ibope a ele, mas eu precisaria mencioná-lo até para que você entenda como lidar com isso. Interessante que esta certeza da vitória, a derrota de Satanás e a vitória do Cristo e o seu povo já fora predita. Se você olhar lá em Daniel, capítulo 10, versos 12 a 14, era um momento histórico, Daniel está atuando junto ao seu povo, um povo que precisou experimentar o cativeiro, e Daniel, como um profeta entre o seu povo, fala em nome de Deus, ele ora intensamente, e nesse episódio de Daniel, capítulo 10, versos 12 a 14, tem uma resposta, tem uma ação celestial, uma ação de Deus em Daniel. E compare esse texto e veja aqui uma declaração de algo que vai acontecer no futuro que se cumpre lá em Apocalipse. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Daniel estava numa luta espiritual intensa. Ele não estava aqui numa enfermidade, não era uma cólica intestinal que deixa a gente suando frio, prostrado. Era uma luta espiritual, queridos. Ele está enfraquecido ali, mas uma mão o toca e diz: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Queridos, na nossa luta espiritual, não estamos nunca sozinhos. Há um momento em que Deus manda exatamente uma palavra de força, de fortalecimento, de consolo, de ânimo. Aqui o Senhor mandou um anjo. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Que palavras eram essas? Orações intercessórias pelo seu povo. Desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus, suas palavras foram ouvidas. Foi por causa dessas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui não é literalmente, aqui é no mundo espiritual. Um espírito maligno que serve Satanás está, então, querendo influenciar uma nação inteira e mudar os acontecimentos da história, conduzir acontecimentos da história conforme os desígnios malignos. E aqui o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, veja que aqui agora menciona o outro anjo, o arcanjo, o outro anjo, o anterior pode ser Gabriel, não se sabe, mas diz aqui, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Você viu que Miguel está lá naquele texto de Apocalipse que lemos? Ele veio me ajudar. Então, um anjo ajudando um outro numa luta espiritual. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Queridos, aqui foram 21 dias de luta, de batalha espiritual. Daniel não estava vendo. O povo de Israel não estava vendo. Mas isso foi mostrado aqui nesse texto. Vocês acham que isso não acontece hoje em dia? Acontece luta espiritual o tempo todo. E não é sem razão que estou pregando essa série de mensagens, o triunfo do Cristo, porque nós estamos envolvidos em luta espiritual, às vezes até inadvertidamente, achando que está tudo bom, tudo certo. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Porque a igreja tem um poder e uma autoridade que não está nela, mas em nome de Jesus, para mudar destinos, para abençoar vidas, para vencer, queridos. A igreja precisa cada vez mais atuar para o crescimento do reino. Mas nós estamos muito atuantes para o crescimento da carreira, o crescimento físico, o crescimento da intelectualidade, o crescimento do patrimônio. Mas essas coisas vão passar, porque o mundo passa, e aquilo que o mundo deseja, anseia, tem paixão, passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas o texto é descritivo, ainda continua dizendo: agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. É isso que eu queria chamar a atenção. Aquilo que Daniel experimentou lá é uma antecipação. Olha, ainda vai acontecer uma coisa grandiosa no futuro, porque a visão se refere a dias ainda distantes. 5 séculos mais ou menos depois, Jesus vem.
Outras batalhas espirituais acontecem e acontecerão ainda. Mas já se passaram 2000 anos, desde que Jesus veio, fez a obra redentora, está junto ao Pai, e as batalhas continuam, mas elas vão chegar ao fim. E o que João vê, semelhante ao que Daniel viu, são realidades espirituais, que eu convido você a pensar seriamente e a crer, mas também não ficar desesperado e assustado, porque a salvação já veio, conforme vimos lá em Apocalipse 12. Saltando para o verso 18 de Daniel 10, diz lá: então, aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois suas palavras me fortaleceram. E ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. A luta foi sem trégua, né? Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Aqui não fala de guerras bélicas, fala de guerras espirituais. E espíritos malignos com poder e autoridade para influenciar nações e tentar mudar o curso da história. Mas quem domina e governa a história é Deus. Jesus é o Senhor da história. Vamos ter que lidar com essas coisas, sabendo que a vitória é certa. Mas eu antecipo, você precisa vigiar, você precisa se fortalecer, você precisa usar os recursos para você triunfar, porque Cristo já triunfou, e você é chamado a triunfar, até mesmo contra os demônios infernais. Você está assustado, meu irmão, minha irmã? Está preocupado? Tranquilize, assim como o anjo falou com Daniel, eu falo para você agora, fique tranquilo, fique em paz, anime-se, alegre-se. Essas questões espirituais não devem ser para fugirmos, porque não tem para onde fugir, ou nem dizer, não, então eu vou sair da igreja, porque se o dragão vai perseguir a igreja, então eu vou estar fora da igreja, aí o Senhor está mais perdido na mão dele, porque o Senhor Jesus defende a sua noiva, a sua igreja. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade, disse o anjo, e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Assim termina essa leitura de Daniel, capítulo 10. Aqui, provavelmente, Gabriel e Miguel estão sós, mas mesmo esses dois anjos poderosos, eles ainda assim vencem. Mas eu e você não temos um anjo só conosco, nós temos o próprio Cristo, e se Ele quiser, Ele pode mandar uma legião celestial, porque o que são os anjos? São mensageiros de Deus, enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. O Senhor não está passivo, observando o que acontece no mundo para onde o diabo desceu. O Senhor, Ele está ativo, queridos e amados irmãos. O que foi dito a Daniel de dias distantes, nós vemos aqui João também, registrando no livro de Apocalipse essas questões espirituais. Sim, assim acontece, uma batalha espiritual constante. A pergunta que deve estar no seu pensamento é: como é que eu lido com isso? Como posso triunfar? Ou talvez alguém vai dizer, não é se eu posso triunfar, mas é como, porque triunfar você pode, é assegurado pelo próprio Senhor Jesus. Não é se você pode triunfar sobre essa luta espiritual, é como. Que recursos tenho para triunfar? Mas antes de responder isso, é preciso entender algumas coisas. Primeiro, uma batalha celestial é descrita como verdadeira nesse livro, para dizer que a batalha espiritual é algo que acontece o tempo todo. Ah, não foi só lá com Daniel, não foi só aqui nessa visão de João. As batalhas acontecem o tempo todo. Entenda isso. Creia nisso. Perceba que isso é uma realidade que envolve a todos nós. Há tentativas de frustrar a obra de Deus, e anjos caídos são instrumentos do maligno. Querem nos desviar da pureza, da santidade, do temor, querem nos desviar da verdade,
O alvo é o povo de Deus. E Paulo, grande apóstolo, grande doutrinador, teólogo da igreja, ele diz em Efésios capítulo 6, o verso 11, uma palavra que quero destacar: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar livres contra, ou ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Na nossa luta, nós vamos ter que resistir e perceber quais são as ciladas que o maligno quer que nós caiamos nelas. Entendamos, queridos, a realidade espiritual que nos cerca. Uma coisa é a realidade política, ideológica, filosófica, etc, etc. E essas coisas mudam daqui para ali, dependendo do contexto, do país, etc. Mas uma realidade comum a toda a humanidade é uma luta espiritual. E o diabo vai tratando de colocar ciladas. E muitos têm caído. Os meios de afetar o povo de Deus que ele utiliza: influenciar gerações inteiras, por meio da cultura e por meio de práticas, por meio de ações. Coloca pensamentos contra a palavra de Deus, alguns aparentemente bons, verdadeiros, outros inteiramente, abertamente destrutivos. São ciladas. Eu lamento que muitos dos nossos jovens vão para a faculdade e lá caem em muitas dessas ciladas. É muito triste isso, mas é uma realidade que nos envolve. São meios do inimigo, do diabo, afetar o povo de Deus. Mas também, além de influenciar gerações, ele insufla nações contra Deus e contra o seu povo, colocando ódio e violência. Satanás faz isso de forma sutil e de forma direta. Nem todos enxergam. Muitos de nós, às vezes, ficamos preocupados com aquele dia, ou com a família, ou com o mês, o salário do final do mês, e nos esqueçamos do que é geral, do global, daquilo que acontece no mundo espiritual e afeta a todos. Só falando um pouco mais sobre Daniel, aquela visão que ele teve, o que é que acontece naquele momento histórico, na história do povo de Israel, desculpa a redundância, é que o povo de Israel foi para o cativeiro para ser tratado por Deus, por causa das suas rebeldias e infidelidades espirituais. Toda aquela idolatria que envolvia imoralidades e até sacrifício de crianças. Deus enviou o povo de Israel para a Babilônia. Lá eles ficaram sendo tratados e foram tratados, nunca mais foram idólatras. Eles retornam então com a permissão de Deus para a Terra Santa, para reconstruir um templo, altar, os muros de Jerusalém, a cidade, se reestruturarem e ser novamente um povo em missão, anunciar o Deus verdadeiro para todas as nações. E lá, naquele retorno, enfrentaram oposições e resistências. Está tudo nos livros históricos. Esdras e Neemias, por exemplo, falam bem disso. Toda a oposição, que não era uma oposição simplesmente de estrangeiros ou gente, era uma oposição que tinha cultura por detrás, mas a cultura do maligno. Mas o plano de Deus tem desígnios certos, tanto para homens quanto para nações, e os desígnios de Deus prevalecerão. Assim, é também no nosso tempo, o tempo em que vivemos. Após a vinda de Cristo para a obra redentora e a sua glorificação, estando ele então vencedor à direita do Pai, eis que a igreja está no mundo, ainda está no mundo, a noiva de Cristo, e está também em missão, como o povo de Israel estava. Está rumando à Terra Santa, mas ainda estamos aqui, rumamos para o céu, onde Cristo entrou e nos preparou lugar, mas ainda estamos aqui, e estando aqui, temos que lembrar que o diabo desceu a nós. E quem é o alvo agora? Cristo está glorificado. Lá o diabo não pode com ele, mas ele há de perturbar e perseguir e procurar desviar a igreja do seu papel. Eu diria, mas acho que não está muito certo dizer, eu lamento dizer esta verdade para você, você está envolvido nisso, você não está neutro, e você não pode ficar passivo. Na verdade, acho que eu deveria dizer, ele já disse, e está dito. E eu quero animar você a triunfar,
Mas como triunfar, pastor? Fala logo esse negócio. A pergunta volta, né? E não tem nenhuma novidade. O texto principal dessa nossa mensagem é exatamente os versos 10 a 12. Principalmente o verso 11 de Apocalipse, capítulo 12. É preciso crer, em primeiro lugar, que a salvação já veio. O verso 10 é claro, o que se cantava no céu, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Queridos, a salvação já foi oferecida em Cristo Jesus. Basta agora as pessoas correrem para Ele, abraçarem Jesus, fazer aliança com Ele. A salvação já veio. O reino do nosso Deus abriu-nos as portas. A autoridade de Cristo é que nos protege. As acusações do diabo foram cravadas na cruz de Cristo. Eu preciso ler esse texto, ele está intimamente ligado com o que estamos falando aqui sobre triunfo. Ah, pequei, e agora? Olha, pecou, era melhor que não pecasse, mas pecou, tira logo isso da sua vida, não deixa motivo para o inimigo acusar você e querer tocar na sua vida. Vá logo obedecer ao que a palavra de Deus manda. Paulo disse em Colossenses 14 e 15, que Jesus, Ele perdoou os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Cancelando, você sabe o que é isso, né? Não botou lá no arquivo morto para depois ir lá. Não, está destruído. Eu lembro do meu avô, que ele tinha um mercado, mercearia, num bairro lá na minha cidade natal, e lá tinha cultura de pegava-se um pedaço de papel de pão, naquela época utilizava-se, colocava o nome, eu estava já alfabetizado, e às vezes ia para lá e queria trabalhar, achava aquilo lindo, e ele dizia, ô Marquinhos, vem cá. Era Marquinhos que me chamava, não sei porquê, viu? Aí coloca o nome da pessoa aqui e coloca a lista dele. Ele vai dizendo, você vai escrevendo. Que depois nós vamos mandar entregar e vai ficar aqui. No mês que vem ele vem e vai acertar. E eu fazia isso. Era tudo pesado no quilo, aquelas balanças antigas. E ficava lá, aquele papel, com a minha caligrafia horrorosa, mas era entendida, né? Um menino, 8 anos, escrevendo lá. E no mês que vem, o cidadão volta. Vovô dizia. E depois de pagar, o que ele fazia? Rasgava aquilo e jogava fora. Alguns documentos, depois de cumpridas, algumas dívidas pagas, muitos têm o hábito de pegar, então agora eu vou queimar isso. Está pago. Queridos, os nossos pecados, se nós confessarmos, é assim que eles estarão diante de Deus, e o maligno não poderá fazer coisa alguma contra nós, porque Paulo está dizendo, e cancelou aquilo que era contra nós, os escritos de dívidas, as ordenanças que quebrávamos, o que nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e ainda completa, e despojando os principados e as potestades, esses poderes malignos que influenciam a sociedade, que leva nações inteiras a se perderem. Diz que Jesus venceu-os, despojou-os, além de vencer, tirou das mãos deles vidas, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles. Mas diz aqui, foi na cruz. Foi algo doloroso, humilhante, mas algo feito e consumado. Não precisa você ficar com medo do maligno, acusar e tocar na sua vida. Triunfe da maneira que Cristo prometeu. A salvação é certa. As acusações foram retiradas e lançadas na cruz de Cristo, mas você precisa admitir, eu sou um pecador falho, mas eu creio que absolutamente Jesus Cristo me livra de toda essa malignidade e de toda a minha culpa. Você precisa crer, não é algo automático, é preciso crer, é preciso olhar para Jesus, é preciso olhar para a cruz dele e ver ali a dívida paga. Mas eu quero dizer uma outra coisa, que os recursos concedidos por Cristo são suficientes. Voltando a Apocalipse 12, o verso 11, diz lá, eles o venceram. É uma palavra declaratória que já está vencido, queridos. Eles o venceram.
Por causa, aí vem duas vezes, por causa, e depois mais uma expressão, e, três coisas que são aqui mencionadas num único versículo, dizendo que os recursos concedidos por Cristo são suficientes. Tem gente que está confiando na sua moralidade, eu sou honesto, nossa, eu sempre fui muito religioso, muito devoto. Não são essas coisas que purificam os nossos pecados, mas é só Jesus. E aqui ele menciona esses recursos, o sangue do Cordeiro. Você viu lá? Olha aí no verso 11, Apocalipse 12, 11, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que nos purifica, que nos faz aceitáveis a Deus. A justiça de Deus lançada sobre Jesus nos livra, e agora temos livre acesso a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz João na sua primeira epístola. Nenhuma acusação agora prevalece contra os que creem em Cristo. E eu preciso mencionar novamente o teólogo, o grande apóstolo Paulo, no capítulo maravilhoso de Romanos 8. Agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8, 1. Mas eu cito também os versos 33 a 39. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai anular a sentença que Deus já declarou? A sentença dele declaratória não pode ser anulada. Quem vai condenar? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, nudez, espada, perigo, fome? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Sabe por quê? O diabo desceu a nós, e ele tenta nos destruir. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, poderes espirituais, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu digo a você, meu irmão, você que me ouve agora, nessas lutas espirituais que envolvem todos nós, os recursos de Cristo são suficientes. O primeiro deles é o sangue dele que purifica você de todo o pecado. Já estamos justificados diante de Deus quando cremos em Cristo como nosso Salvador, aleluia. Mas também diz aqui um outro recurso, a palavra do testemunho que deram. Palavra do testemunho, Apocalipse 12, o verso 11, a segunda expressão diz, e por causa da palavra do testemunho que deram. Qual o testemunho da igreja? É a mensagem do Evangelho, é a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E no verso 17, também de Apocalipse 12, volta a falar sobre o testemunho de Jesus, o testemunho que deram de Jesus. A palavra é o recurso que nos dá vitória nas lutas espirituais. Citamos a palavra, mencionamos a palavra. E ainda com resistência do lado de lá, essa resistência cessará. Essa semana alguns aqui provaram, talvez pela primeira vez, uma luta tremenda. Mas ao final, a vitória. Ao final, pelo menos, eu gostaria que a vida fosse salva, mas ela ainda não confessou Jesus. Mas a batalha foi grande. Uma das coisas que nós fizemos ali, que eu fiz, foi declarar a palavra. E na teimosia, repetimos a palavra. E enquanto gritava-se de lá, eu muitas vezes ia no pé do ouvido e dizia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Jesus falou isso, Jesus me deu autoridade, você não pode ir contra a palavra dele. Sim, queridos, na batalha espiritual, o recurso para vencer é a palavra. Esse testemunho do Evangelho, o testemunho acerca de Jesus, da autoridade de Jesus, da morte substitutiva dele, da ressurreição gloriosa dele, do seu poder invencível. Isso tudo, esse testemunho que damos,
do Evangelho, da palavra, isso nos fortalece. Isso nos alimenta com esse poder do próprio Jesus, e assim nós podemos resistir e prosseguir contra o mal dia a dia. O testemunho, a palavra, o testemunho da palavra. Mas também há uma terceira coisa nesse versículo 11 que fala ali. E, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. O que você entende disso aqui? Vidas consagradas. Até com a ameaça da morte, permaneceram em aliança com o Senhor. Consagração da vida. Tanto na vida quanto na morte. Consagração. Conforme o exemplo de Cristo, que se deu até a morte para fazer a vontade do Pai, assim, o povo de Deus, a igreja, você, meu irmão, com a sua vida consagrada a Cristo, você vence na batalha espiritual. E no verso 17 também aparece lá, os que guardam os mandamentos de Deus. Verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela. Muitos dos nossos irmãos, queridos, já estão na glória. Mas há uma porção que está aqui, e a perseguição contra a igreja, diz que sabemos, ela vai se agravar. Muitos já foram martirizados, alguns estão sendo e outros serão. Mas nesse momento que o texto está dizendo, de um momento final, de uma luta intensa que vai ser travada, diz aqui que nesse ódio o dragão intentará nova guerra contra a descendência desta mulher, que aqui é citado como a igreja, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Diz aqui, mais uma vez, que o recurso para se vencer na batalha espiritual, triunfar contra o mal, é guardar os mandamentos de Deus e viver uma vida consagrada. Andam em aliança com Deus e vivem e morrem fiéis ao Senhor. Porque o que a morte pode fazer? O que a perseguição contra a igreja pode fazer? Matar o nosso corpo. Mas a alma vai para junto de Deus. Para onde o Senhor Jesus foi preparar-nos lugar. Sim, queridos, já concluindo, eu quero dizer para você, atente para as ciladas do diabo. Atente, porque você está envolvido nesta luta. Menciono novamente o apóstolo Paulo, já perto de encerrar. Ele disse em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 3, temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você não guardou esse texto? Eu repito, 2 Coríntios 11, o verso 3. Paulo está dizendo àquela igreja, um temor que ele tinha, de que aquela igreja que estava enfrentando dificuldades internas e externas, lutas espirituais também, que afetavam a vida moral, os relacionamentos, a fé, uma igreja que estava dividida, Paulo estava dizendo, eu temo que a serpente engane vocês. E aí eu digo, sabe qual é o que inclui essas ciladas? Saladas não, né? Ciladas, né? Ainda que ele faça uma salada na mente de muita gente, né? Algumas ciladas que ele coloca. Ele trabalha para corromper as mentes, levando à transgressão, levando à desobediência. Corromper as mentes. Coloque sua mente firme em Jesus, leia a sua palavra e abrace essa palavra. E olha, não é uma coisa pesada, é uma delícia. Ler a palavra de Deus, entendê-la. Ver-se e dizer, Senhor, aqui tem uma grande falha, Senhor, me ajuda. Aí você vai vencendo e você também vai se alimentando. Olha, que promessa grandiosa, Senhor, eu quero, eu creio. E você vai se fortalecendo. Porque uma das estratégias do maligno é corromper as mentes. Muitos disseram, a igreja não é importante. Chegam a ter a ousadia de dizer, a igreja é só gente hipócrita. Se ela permanecesse na igreja, nada mudaria.
E se saísse porque a igreja é cheia de gente hipócrita, quando eu achasse uma que era perfeita, deixaria de ser perfeito, porque é onde estamos falhando, né? Desculpa essa palavra, não estou dizendo que você é hipócrita, estou dizendo que muitos pegam nesse pensamento para dizer, a igreja, aquele pessoal lá, bobagem, cilada. Também diz aqui, outra cilada, abandono da simplicidade da devoção. Queridos, não fiquem esperando coisas grandiosas, espetaculares. A simplicidade da devoção, sabe o que é isso? É você orar, acordar, Senhor, obrigado, mais um dia. Ó Deus, que o Senhor me guarde, que o Senhor me ajude, que eu seja produtivo, que aquele problema que tem no trabalho eu consiga, com a força do Senhor, sabedoria, vencer. E ler um texto bíblico e dizer, ó Senhor, que maravilha, estou lendo o teu coração, a tua mente. A simplicidade da devoção, mas tem gente que está buscando coisas extraordinárias. Ah, essa igreja está muito fria, aquela igreja lá no seu caso, vou para aquela outra. A simplicidade da devoção, queridos, isso está sendo retirado de muita gente. Por isso, o meu estímulo, leia a Bíblia. Vamos juntos o ano todo lendo a Bíblia. Alguns ficam para trás, mas olha, continua de onde estamos e vamos juntos, queridos. A simplicidade da devoção, estar com o Senhor em oração e diante da sua palavra, e estar com os irmãos. Esse momento aqui é abençoador para a sua vida. Nós saímos daqui animados, fortalecidos para uma semana. Aqui a gente entende que somos uma família, somos um povo, e na nossa união, como nós somos felizes, queridos. É uma cilada do maligno. O abandono da simplicidade da devoção, o abandono da pureza devida por amor a Cristo. Sim, Paulo 11, o verso 3. Olha lá. A mente de vocês seja corrompida, vocês se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pureza por causa de Cristo. Pureza, porque o Senhor Jesus, com o seu sangue, morreu por nós. Agora temos que zelar para honrá-lo, vivendo pureza de vida. E sabe que o inimigo procura ter do que nos acusar, para nos intimidar, e difamar e tirar a nossa alegria, porque em Apocalipse, capítulo 12, o verso 10, ele diz lá, exatamente isso. Houve alegria no céu, mas na terra, ele procura tirar a nossa alegria. E ele faz isso acusando-nos. Por isso, se você errar, se você pecar, se você falhar, corra rapidamente, vá até o Senhor e diz, Senhor, eu pequei, eu errei. E aí você não vai ficar preocupado com o que o inimigo vai poder fazer, que não vai poder fazer é nada. Sim, queridos, a igreja é sustentada por Cristo. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 14, diz lá, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de tempo, fora do alcance da serpente. Eu não entro na questão escatológica desse versículo, mas apenas quero pontuar que o Senhor é quem protege. As duas asas aqui dadas à igreja foi para ela se sentir, então, protegida. Mesmo num lugar deserto, como o povo de Israel esteve, o Senhor cuidou do seu povo. E a igreja, o povo de Deus hoje, nesse tempo, depois de Cristo, a igreja também é cuidada, sustentada por Cristo, que é o seu dono, o seu cabeça, o seu Senhor, o seu Redentor, o seu noivo, o seu pastor e bispo das suas almas. Jesus é isso tudo. Nós somos sustentados por Cristo. O texto que lemos inicialmente diz, eles o venceram. Então use, querido irmão, você que me ouve, use dos recursos infalíveis que Cristo nos deu para você triunfar, e esteja atento às ciladas do maligno, triunfe com os recursos que Jesus nos deixou e vençamos. Amém, queridos? A decisão, então, é sempre sua, diária, até o fim, e que você seja um vencedor com Cristo e com os recursos que Ele lhe dá. Convido você a fechar os seus olhos, inclinar aí a sua fronte. Você está diante do Deus Santo, mas Ele não rejeita você. De certo que você reconhece que você é pecador, mas ainda assim, diga para o Senhor, Senhor, perdoe todos os meus pecados. Senhor, ajuda-me a viver vencendo com Cristo. Perdão por tantas vezes que não usei os recursos que o Senhor me deu.
e que me deixei enganar pelo maligno, crendo em certas coisas que, na verdade, são tentativas dele de me afastar do Senhor. Senhor, estou aqui, peço perdão e quero agora me fortalecer, me alimentar e que o Senhor me ache sempre em aliança, vida consagrada, vida lavada no sangue de Jesus. Eu resisto a todo pensamento maligno, a toda fortaleza, engano que ele foi repetindo e repetindo, engano na minha mente. Eu resisto, eu rejeito toda a influência maligna na minha mente, na minha vida. E quero dizer, Jesus, o Senhor é o meu dono, faz de mim a tua vontade, governe o meu ser, a minha vida, a minha família e conduz a tua igreja em vitória enquanto cumpre a missão. E para quem não se entregou a Jesus, eu digo, fuja agora das garras do maligno, diga, Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, porque creio que o Senhor morreu, foi em meu lugar. E assim como o Senhor ressuscitou para ir aos céus, eu creio que um dia ressuscitarei para estar com o Senhor, porque o Senhor me ama e prometeu. Eu creio em ti, Jesus. É assim que oramos, meus queridos irmãos, nesta noite, nesse momento final deste culto. Eu convido